Partiu, segundo dia aí, segunda etapa dos Sertões, Nova Lima. Hoje sim, ó, a etapa é dura, mas vai ser fácil porque meu time tá completo. Bora lá, pegar a estrada aí pra chegar lá em Nova Lima e começar esse segundo dia aí de prova que promete. Bora! E bora pro segundo dia. Essa etapa que promete ser a mais dura aí dos Sertões, porém com minha família do lado tudo fica mais fácil. Saímos cedinho de Mariana e chegamos aqui bem em cima da hora. Sendo assim, hoje não teremos blogueiragem nem aquecimento. O tempo foi a conta de pegar meu GPS, fazer as regulagens da minha bike e partir pra prova. Toque essa aí, amigão! Daqui a pouco a gente já vai chamar o pré-alimento. Estamos prontos? Vamos ao brief? E com o sétimo melhor tempo no prólogo ontem, hoje eu largo no bloco com os 30 primeiros colocados. E eu tranquilão, achando que daria para aquecer durante o deslocamento, só que não. E meus amigos, esses 30 aí estão na frente não é à toa não. O deslocamento foi praticamente uma outra prova, todo mundo tentando procurar uma posição melhor para largar. Foi tão corrido que eu não consegui nem registrar o ponto onde iniciava a cronometragem. E aí, cortando a trilha na minha frente, um super atleta e grande amigo também, Dininho, mandar um abração aí, Galdino, esse cara que é meu amigo das antigas aí, nós já batemos muito guidão de canela seca também. Valeu, Dininho, abração pra você. O início dessa etapa de hoje foi bem intenso porque é plano, sendo assim as bicicletas atingiam a velocidade máxima muito fácil e com isso acaba que a gente tinha que fazer um esforço muito grande. Fora que eu estava utilizando basicamente o modo trail desde a largada porque essa etapa prometia ser uma etapa que consumiria muita energia da bateria da bike. E para essa etapa eu configurei minha Levo 4 da seguinte forma: o Eco Mode eu coloquei 35-35, o Trail coloquei 70-70 e no Turbo coloquei 100-100. No caso de Shuttle Mode e resposta de aceleração eu deixei tudo zerado. E isso faz toda a diferença numa prova de e-bike. Você conseguir aí entender como que vai ser a etapa e configurar seu equipamento para você ter um bom desempenho. Equalizando aí entre potência e autonomia. E nesse momento eu já estava colando aí num bonde sinistro. O Wallace Miranda, Bernardo Cruz, Nata e, se eu não me engano, Juninho do E-Bike Tour. Inclusive vou falar para você, viu? Essa turma é nota 10. Esses sim, sabem curtir a bike como ninguém. A vibe desses caras é muito boa. É muito bom estar na companhia deles. Os caras estão um pouco se lixando para a competição, eles querem se divertir o tempo inteiro. Os caras foram dando risada, gargalhadas aí e fazendo palhaçada durante a trilha, muito bom. Mas aí, como eu venho do XC, meu instinto competitivo falou um pouco mais alto nessa hora, joguei no mato e consegui cortar o Wallace Miranda, Bernardo Cruz e Nata, que não sabia se filmava ou se pedalava. Que galera top, é sempre um prazer topar com vocês. E agora na minha frente, B, ele tava puro Nino Schurter aí, puxando na subida. E eu fico de cara com que Bernardo, Wallace, Nata são atletas completos, porque essa prova exigia muito condicionamento físico. E os caras não têm só técnica, eles têm condicionamento também. Valeu, mano. Valeu. Obrigado, B. Boa prova. Não sei onde que eu tava com a cabeça despedindo de Bernardo Cruz, achando que não viria ele mais na prova, sendo que ia começar as descidas. E eu sou meio suspeito para falar, porque além de amigo, eu sou super fã também de Bernardo, que nessa parte dura e técnica foi o tempo inteiro aí atrás, sem pressão, na parceiragem mesmo. Valeu demais, B. É nóis. Porém, como eu estava utilizando o Trail e o Eco nessas partes aí, eu estava muito ofegante e a montanha confunde muito, porque é um maciço e com isso a trilha não fica tão definida e visível na montanha. Sendo assim, tem que estar muito atento para não errar aí a linha.
Outra coisa também, como era rocha sólida, né, de canga, tinha muita quina de pedra e você tinha que tomar cuidado para não cortar o pneu também. E mais uma vez eu estava com 35 PSI em cada pneu. Porém, eu acho que o único vacilo meu é que eu calibrei muito as suspensões. E como a dianteira é uma Fox 38 com 160 mm de curso, eu realmente não acreditei que os Sertões pudessem passar por trilhas tão desafiadoras igual hoje. E acabei mantendo a alta calibragem de ontem, o SAG próximo a 10%, e com isso eu estava tomando muito tranco e em algumas situações perdendo até tração. Então, depois desse vacilo, eu tenho uma dica de ouro aí. Suspensões foram feitas para você regular de acordo com as suas particularidades, características de pilotagem e principalmente levando em consideração o tipo de terreno que você vai rodar. Nesse momento eu estava fazendo tanta força, tanto esforço, que eu fiquei até meio perdido aí nessa parte da trilha e não sabia onde que era a entrada. Eis que passa 300 km por hora, Bernardo Cruz e o Wallace Miranda. E eu a 2 km por hora tentando ainda encontrar a trilha. Nesse momento dei um confere no GPS para saber quanto que tinha de distância se eu conseguia já começar a utilizar o modo turbo. Porém, com pouco menos de 10 km de trilha, ainda era cedo demais para começar a utilizar esse modo. Corrida de bike elétrica é isso. O planejamento é fundamental e você tem que traçar uma estratégia e confiar nela. Porque na real, dá vontade de meter turbo e tentar fazer a prova toda no turbo, mas a gente sabe que não é possível. Existe uma categoria chamada Open e nessa categoria é permitida a troca de baterias. Aí sim você consegue fazer o percurso todo no modo turbo e com as assistências no máximo. Nesse momento consegui alcançar o Wallace Miranda e Bernardo Cruz, nesse maciço íngreme subindo, que exigia ao máximo aí tanto da bike quanto do biker. E mais uma vez, gentilmente na parceiragem, cedem espaço para que eu possa fazer a ultrapassagem. Valeu, B. E que visual é esse, hein, pessoal? O tempo todo praticamente na crista da montanha. E finalmente chegou às descidas. E estava muito fácil de cortar o pneu. Com a calibragem alta eu reduzia bastante o risco de corte, porém, nas partes soltas eu tinha que pilotar demais para tentar controlar a bicicleta. E o trajeto todo era esse mix. Você subia e descia, o tempo inteiro assim. E essa antena do topo do mundo que parecia mais uma miragem. A gente pedalava, mas nunca que chegava lá. E eu que estava prestando atenção apenas na antena, mais uma vez eu errei o caminho. E mais uma vez Bernardo passa igual uma bala. Mas agora para mim não errar era só ficar na roda de Bernardo Cruz, que é uma missão quase impossível.
Agora eu posso descer. Vamos montar? Vamos montar? Aqui? Eu realmente não entendi porque que a gente tinha que descer da bike naquele trecho, sendo que nós passamos por partes muito mais perigosas do que essa. Passando agora pelo apoio neutro da Shimano e pontos de troca das baterias para quem correu na categoria Open. Que além de troca de bateria, as bikes também podem ser desbloqueadas sem limite de velocidade. Pois é. Mas como a minha categoria não é permitida a troca de bateria, eu tinha que economizar ao máximo a bateria da bike. E nesse momento, as energias do meu corpo já estavam começando a se esgotar. Quando comentaram comigo que essa etapa seria dura, eu não imaginava que seria tão dura assim, porque o terreno não ajuda, o relevo não ajuda, subindo e descendo, gastando muita energia, exigindo ao máximo aí esforço físico, técnico e mental. E quando a gente acha que não dá para piorar, olha esse Rock Garden super técnico subindo. Não tá fácil para ninguém. E aí na minha frente, o Ravelli. Multicampeão, simplesmente uma lenda viva do mountain bike nacional, Márcio Ravelli. Já mandar também um abração aí pro meu amigo Ravelli, sempre bom te ver aí nas provas. E hoje ele tava com pressa, meteu o pé e foi embora. Ele tava rendendo muito no trecho plano e aí eu tentei tirar a diferença nas descidas. Soltei o freio, deixei a bike ir e vambora. Consegui ultrapassar o Ravelli e eu achando que eu tava rápido, quando de repente, olha aí quem que aparece do meu lado. Bernardo Cruz mandando aquele jump no final aí dessa descida. Se o nego tivesse aqui, ele ia lançar. Puta que pariu! Lembrando do meu amigo Gustavo Isidoro, vulgo Nego. Abração aí, Nego. Eu sei que você não perde um vídeo do canal. Tamo junto, mano. E já aproveitar para mandar um abraço também pro meu amigo Mão Colada. Valeu! Pouco mais da metade da prova, praticamente eu e Bernardo correndo de dupla. E aí nesse longo trecho plano novamente, o Ravelli me ultrapassa e eu não conseguia acompanhar ele de jeito nenhum nessas partes planas. Porém, nos trechos mais inclinados de cascalho solto, eu tava mandando bem. Nesse momento, liguei o turbo, coloquei a bike na frente para conseguir iniciar a descida na frente, porque eu acho que eu tava descendo um pouquinho melhor que ele. Vocês estão ouvindo o barulho do vento? Agora imagina o frio que estava fazendo lá em cima. Exigia muita atenção, porque as linhas se subdividiam e você não podia ficar indeciso, você tinha que firmar o semblante e ir embora. Nessa parte da prova eu não sabia se eu ficava feliz ou triste com as descidas, porque sempre após uma descida tinha uma subida braba. Desculpe aí, mas mesmo com filtro fazia muito barulho de vento na câmera. Sendo assim, pouco pra frente esse barulho vai parar. Eu sei que o vídeo fica chato com esse barulho, mas eu preferi deixar para vocês terem uma sensação do tanto que ventava lá em cima.
Nessa parte o vento estava tão forte que ele até me jogou para fora da trilha. Você viu, velho? E mais uma vez eu fui ultrapassado pelo Ravelli. Tem linha aqui? Tem. E agora sim, eu vi que já tinha passado da metade da prova e que as subidas duras mesmo, que consumiam muita energia, já tinham praticamente terminado. Eu comecei a usar mais o modo turbo. Porém, enquanto a minha bike estava no turbo, o meu corpo estava no eco. Nesse momento eu estava em terceiro geral da prova, eu estava sentindo muito cansaço, porém eu não queria largar o osso de jeito nenhum. Respirei fundo, restabeleci e fui na captura do Ravelli novamente. E mais uma longa descida técnica aí pela frente, e como eu estava descendo bem e conseguindo tirar a diferença dele nas descidas, bora lá descer. Estou impressionado com a capacidade de descida da Turbolevo 4. Ela é uma bike muito na mão e muito segura, sem contar com os nossos freios Maven, que numa situação dessa faz muita diferença, porque você já está cansado. Quanto mais sensível for o freio, melhor. E mais uma vez eu consegui encostar no Ravelli, depois dessa descida longa. E aí chegou o trecho plano, nessas partes ele conseguia abrir de mim. E mais uma vez, um confere no GPS para fazer a gestão da bateria. E naquele momento eu percebi que bateria não seria mais problema. Então, bora de turbo. E essa trilha do topo do mundo parecia mais o fim do mundo, porque ela não acabava de jeito nenhum. E o terreno e a altimetria dela drenava toda a energia, porque tinha muito cascalho solto, ou seja, você dava duas pedaladas, uma virava derrapagem, principalmente nas subidas. E notem, mais uma vez eu confiro no GPS a distância percorrida, pois o planejamento é fundamental numa prova de bike elétrica. Fazer o gerenciamento da bateria da bicicleta é fundamental. E olha essa parte aí dessa subida, como que é tudo cascalho solto. Sendo assim, nessas partes, a cadência e a distribuição do esforço aí durante o giro é muito importante para a bicicleta não perder tração e para ela ficar mais econômica também. E mais uma vez, vou falar, estou sendo repetitivo, bike elétrica não é moto e não é bike convencional. É uma outra modalidade. Sendo assim, o equilíbrio e a gestão dos recursos é muito mais importante do que um item só isoladamente. Por exemplo, não adianta o cara ser só forte e ter condicionamento, e também não adianta só ter a melhor bike do mundo. O equilíbrio entre técnica, condicionamento, equipamento e gerenciamento é o que vai fazer o atleta ter sucesso na e-bike. E olha aí, mais uma vez eu errei. Querendo ou não, quanto mais exausto a gente fica, a chance de acontecer uma queda, alguma coisa do tipo, é muito maior, porque seu raciocínio está mais lento, seu corpo está mais lento, o tempo de resposta aí nos obstáculos é mais lento, e é isso. Por isso que uma prova dessas é importante demais, hidratar aí de tempo em tempo, se alimentar para conseguir repor as energias durante a prova. Outra coisa também é que eu teria capacidade de descer mais rápido aí nessa parte, porém, olha aí, eu estou no fim do mundo. É difícil acesso, imagina se eu caio aí. E outra coisa também, se eu cortar um pneu, o tempo que eu vou perder é muito maior do que ir com um pouco mais de cautela. Nesse ponto, por exemplo, é um cotovelo. Então eu já vou passando as marchas para que a bicicleta reduza, né? E eu consiga já de cara subir essa outra parte bem inclinada. Se não tiver essa programação, lascou. Porque daí você tem que parar, subir a marcha para depois continuar. E olha esse trecho aí, pessoal. É muito inclinado. Eu coloquei o corpo todo para trás. Olha aí a imagem até do selinho aparecendo, de tão inclinado que tá. O Ravelli logo ali na frente.
Nessa parte aí eu estava conseguindo descer legal e consegui encostar nele. E se já não bastasse a inclinação, o terreno ainda era off-camber. A bike tendia a virar tanto para frente quanto de lado. Eu acredito que deve ser a mesma sensação que um peão tem aí num rodeio. Fora que nessa parte já era difícil segurar o guidão, de tanta trepidação e cansaço também já nos braços e nas mãos. Veja nas imagens aí a tensão que está no meu antebraço. Pode ir? Mas nessa parte da prova aí não sei o que era pior, se era descer ou subir. E agora a pose para Fotop. E nesse lugar maravilhoso, vou aproveitar para mandar um abraço aí para minha tia Holanda, que tem 81 anos e pedala com força total. Um abração, tia Holanda, para você e para Luísa aí, que não perde um vídeo do canal. E nessa parte aí, o cansaço me pegou de vez. Eu estava muito cansado aí. Ali a bike ainda tinha muita bateria, mas eu estava pensando como que eu ia fazer para completar a prova, no estado de cansaço que eu estava naquele momento. Afinal, já fazia um tempo que eu não fazia exercício tão intenso num tempo prolongado. E juntando também a intensidade do dia anterior, por mais que foi 43 minutos o prólogo, mas foi a intensidade máxima também. Sendo assim, junte tudo e você terá um bagaço. Mas aí eu pensei, tranquilo, agora a trilha ficou mais plana, se continuar assim tá de boa. Tudo que a trilha apontou pro lado de Nova Lima, eu já comecei a ficar mais feliz. E pensei também, o pior já passou. E nessa hora eu só pensava em chegar lá na concentração, no Alphaville, e encontrar o Nanda e a Nanda. E comer e beber tudo que eu encontrasse pela frente. E aí, quando tudo já parecia estar resolvido, eu estava em segundo geral da prova, só o Albert que estava aí pra frente. E aí que surge esse ponto aí. Que é isso? Olha só. Essa parte de empurra bike, extremamente inclinada, e para piorar a situação, como era a primeira vez que eu andava na Turbolevo G4, eu não sabia onde que estava o walk assist dela. Por isso que é importante aí o entrosamento com a bike. Nos mínimos detalhes fazem toda a diferença. Eu perdi um tempo e gastei uma energia absurda subindo essa parte aí. E aí minhas pernas começaram a travar de cãibra. Eu achei que eu fosse abandonar a prova ali, naquele momento. Mas daí firmei no semblante, montei na bike e pensei em todo mundo que torce, que manda energia positiva e que estava lá me esperando. Sendo assim, montei na bike de novo e segui em frente. Nessa parte, o giro estava todo quadrado e o equilíbrio já tinha ido pro beleléu, porque minhas pernas queriam travar a todo momento. E mais uma vez ao fundo eu avisto Nova Lima e respiro aliviado. Falo, nossa, agora sim, é só chegar. Só que a trilha insistia em nos levar em direção oposta novamente. E aí, já fadigado e sem equilíbrio por conta das câimbras, eu errei feio a linha aí. Voltei para a linha, porém desequilibrado ainda. A bike chiou. E aí quando eu pus o pé no chão, travou de vez. E aí não tem jeito, né, pessoal? É deixar a turma passar, esperar a cãibra ir embora e voltar para a bike. Cãibra, galera. Muita cãibra.
E mais uma vez eu retorno para a bike, a trilha direciona novamente para Nova Lima e vamos seguir, do jeito que dá. Confesso para vocês que além de preparo físico, técnico, além de estar alinhado com a bike, a gente precisa de ter um preparo psicológico muito grande também, porque a gente conseguir seguir depois que chega numa situação dessa é muito difícil. Porém, nesses mais de 30 anos que eu pedalo, nada foi fácil, tudo foi conquistado a duras penas. E hoje não vai ser diferente. Mais um dia aí de superação aí em cima da bike. Bora pra cima, sempre! Mais um trecho bem difícil aí, e o meu pavor era em colocar o pé no chão, porque assim que eu tocava o pé no chão, as pernas travavam de uma vez. Parei mais um pouquinho, descansei e segui novamente. E até que enfim, chegou a danada da trilha aí, que levava para a margem da BR-040. E ali eu tinha certeza que aquelas duras subidas já tinham passado. E agora a gente ia margear aí essa BR até chegar no Alphaville novamente. E esse trecho era muito perigoso, porque era bem off-camber essa trilha. E para quem acompanha o canal e não sabe o que é uma trilha off-camber, é quando a trilha é inclinada lateralmente, igual essa aí. Aproveitar também para mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, Dona Irani, São Fernando, eles que desde sempre me apoiam aí no esporte, na vida e tudo. Muito obrigado por tudo. E nessa hora eu já consigo até avistar o Alphaville. Porém, eu fico bastante apreensivo toda vez que a trilha muda de direção. E mais uma vez, Nova Lima, Alphaville na proa. E agora, já aproximando do final, bateria já não é mais problema. O problema maior era as pernas mesmo, que já estavam bem fadigadas. E nesse momento, eu abro caminho para o Juninho da Bike Tour fazer a ultrapassagem. Ele que estava correndo na categoria Open, provavelmente àquela altura ele estava com muita bateria e perna ainda. Juntamente com o Kleber, que também estava aí à frente, com bateria e perna, também da categoria Open. No mais, tinha o Márcio Ravelli, que corria na categoria Golden, e Albert Morgan, da categoria Elite, à minha frente nesse momento. Mas uma boa, não queria confusão nenhuma, só queria chegar. Porém, eu acho que eu precisava um pouco mais de entrosamento com a bike, porque eu não fiz uma gestão tão boa, porque sobrou bateria e faltou físico. Sendo assim, é imprescindível você se conhecer e conhecer também o equipamento, e saber do que cada um é capaz e onde e com qual velocidade o conjunto pode te levar. Acabou a subida? Acabou. É só chegar. E ainda comentando sobre o dia de ontem, muitas pessoas comentaram que a Levo 4 é uma bike que consome muito, que só comigo que ela dá essa autonomia, mas eu discordo em partes porque essa é uma bicicleta que demanda de um ajuste muito maior. Sendo assim, você tem que aferir a bicicleta para o seu estilo de pedalada, para o tipo de terreno, para o intuito que você vai fazer. Enfim, tem muito mais variável do que as versões anteriores, porque é uma bike muito mais completa, porém mais complexa também. Sendo assim, o entrosamento e o entendimento da bike é imprescindível para você extrair o máximo dessa bicicleta. Sendo assim, uma dica que eu dou: mexam bastante no setup, principalmente nos treinos. Teste um jeito, teste outro, até encontrar o ponto ideal.
E lembrando, não jogue toda a responsabilidade no lombo do equipamento. Você tem que fazer sua parte também. Ou seja, você tem que estar treinado, condicionado, para que você tenha também um bom resultado e um bom desempenho. Só a bike sozinha, ela não vai resolver a parada. E os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Olha aí, eu mexendo na compressão da suspensão dianteira. O shocks também já está com a compressão no firme. Mesmo chegando da prova, eu me hidrato bastante, porque amanhã tem mais. Sendo assim, as mínimas coisas fazem toda a diferença para o resultado final. Não tem um item que resolve a parada sozinho. O conjunto, o detalhe é o que te levará ao sucesso. Acabou? Acaba aqui? Fechou? Eu parecia não estar acreditando que a prova tinha acabado, de tão aliviado que eu estava. Finalizado o segundo dia aí. E que dia. Eu não consegui nem gravar direito. Porque as trilhas assim, são insanas, subindo e descendo. Muita trilha, né? Pesada. Eu cheguei com 9% de bateria e o físico esgotado. Tive até cãibra. Mas satisfeito aí, porque o principal objetivo, que era me divertir, eu diverti a beça, porque Sertões é uma prova que eu nunca mais vou deixar de correr. O que é isso, pessoal? Não tem condições. É só vindo para saber o que é. Para quem gosta de trilha, é um prato cheio. E agora, bora de deslocamento. Encontrar com o Nandinho, com a Nanda. Bora lá. E aí, Cris? Bom demais? Tranquilão? Teve bom. Eu cheguei com 10%. Eu também cheguei com Cheguei até com 10%. O Nandinho tá ali brincando no pula-pula. Acabei de chegar. Essa prova foi muito dura. 45 km de trilha não é fácil, viu? E ainda mais no tipo de trilha. Muito cascalho solto, muita canga, descida assim, praticamente de downhill. Eu assim, tô de cara. E a organização é impecável. Nossa, muito feliz mesmo, muito satisfeito. Parece que deu para manter a camisa e ainda abrir uma vantagem sobre os demais competidores. Então é isso. Daqui a pouco vamos ver o resultado aí e confirmar isso aí. Valeu! E é isso aí. Quanto mais difícil a vitória, melhor o sabor da conquista. E assim finaliza o dia de hoje. Mais uma vez recebendo a camisa de líder. É isso aí. Segundo dia, segunda etapa Sertões aqui em Nova Lima concluída. Hoje com a companhia da família aí. Foi muito duro, um dia muito difícil aí. Trilhas muito desafiadoras, mas deu bom. Mantive a camisa de líder. Amanhã tem mais. É isso aí.